Olá, bem-vindos ao História em Casa. E hoje a gente vai falar da crise de 1929 ou, como alguns chamam, Grande Depressão. Vamos entender esse processo, que acontece aí no final da década de 1920, que vai repercutir na Europa no nazifascismo, que mais para frente também a gente vai tratar por aqui. Então vamos entender aí a crise de 1929, e essa primeira aula vai falar a respeito do estilo de vida norte-americano, American Way of Life. Como que era isso e como isso se deu? Vamos lá, a gente precisa lembrar que durante a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, entre 1914 e 1918, os países europeus, França, Alemanha, Rússia, Inglaterra, Itália, estão envolvidos num grande conflito, e isso vai fazer com que todos os seus esforços sejam para a guerra. Portanto, não vão produzir bens de consumo e também vão gastar todo o seu dinheiro na guerra, assim como destruir os seus países. Esse cenário vai ser perfeito para os Estados Unidos da América, que está bem longe do continente em guerra, para conseguir aumentar sua produção, emprestar dinheiro para os países em guerra e vender seus produtos para esses países, e depois vai cobrar essa conta aí. Mas a gente vai ver que os Estados Unidos da América vai se tornar a maior potência econômica a partir, então, do início ali da década de 20, e a gente vai entender esses processos. Então a gente vai ver aí que nesse início os Estados Unidos vai aumentar o seu potencial de produção em cerca de 64%, certo? Só durante ali a guerra e no início do pós-guerra. Aí vão também aumentar os investimentos em pesquisas científicas, novas formas de produção de energia e produção em em larga escala, que a gente vai entender aí que são essas multinacionais que depois vai vir se espalhando pelo mundo, Então vai se tornar a maior economia do mundo, e vai ter uma ideia muito importante que vai ser trabalhada nesse cidadão norte-americano aí, que é tempo de prosperidade e de otimismo. Então é necessário consumir sempre e consumir mais, tá? Aí a gente vai ver que em meados ali já da década de 20, o que vai acontecer é que países europeus vão começar a se reconstruir economicamente também. Então voltar às suas fábricas, voltar a produzir e deixar de consumindo aos poucos dos Estados Unidos da América. Então diminui o consumo, mas a produção não pode diminuir, senão vai ter demissão em massa. E aí o que os Estados Unidos faz? Investe em propaganda interna. Quanto mais você produzir, é necessário comprar. Então consuma, que você mantém o país em progresso. Tá certo? E aí outro fator que é importante é a questão das empresas. Que elas vão valorizando e vão vendendo ações na Bolsa de Valores. Algumas empresas chegaram a triplicar o seu valor dentro desse processo da década de 20. E aí que vai morar o perigo que a gente vai ver, tá certo? Então a gente vai ver aí que essas empresas vão ter o seu supervalor, e dentro dessa ideia de supervalor as pessoas vão sempre querer comprar essas ações, pegando dinheiro emprestado do Estado. Então pega dinheiro do Estado, investe em ações de uma empresa, porque está acompanhando e vendo que ela está subindo, e aí o que vai acontecer eu te conto nas próximas aulas, porque aqui só foi a respeito do American Way of Life, e aí nas próximas aulas a gente dá continuidade. Abraço e até lá!